nós temos um tempo limitado pela assessoria de imprensa, então eu gostaria de fazer de forma diferente. Que você pudesse falar de toda a situação que a Ponte está vivendo, declaração do capitão Elvis, venda do Gé e também o pedido indeferido do CNRD, que a Ponte estava negociando para escapar do Transferban. Você terá todo o espaço até às 18h10. Havendo necessidade, nós faremos aí a pergunta para você, viu, Marquinhos? Um abraço, Batista. Eu preferia que vocês fizessem uma pergunta. É lógico que é muito bacana fazer uma narrativa, mas isso nunca é elucidado, né? Mas, vamos lá. Você me perguntou do Elvis. O Elvis, de forma intempestiva, deu aquela declaração. Eu conversei com o Elvis e sempre coloquei para ele os problemas do clube, tem uma amizade muito próxima, porque há anos já está aqui, tanto é que você viu que lá que ele fala que é muito meu amigo, e que existe uma parte desorganizada no clube. Falei pro Elvis hoje que se ele quiser sair não tem problema, a Ponte não vai se opor à saída dele, porque aqui tem que ficar quem quer aqui ficar, né? Se ele tiver algum problema, muitas vezes pode ter uma proposta de outro clube extremamente vantajosa, e o Elvis é um jogador aí hoje com 35 anos e não podemos prendê-lo também, e principalmente tendo ainda o que acertar com ele. Perdoou, passou panos quentes? Não é nada disso. Quando as coisas estão erradas, tudo atrapalha. Tudo na Ponte Preta hoje atrapalha. E na Ponte Preta, não sei por qual motivo, ou até sei, o que era para ficar intramuros e se resolver aqui dentro, estão pulverizando para fora dos muros do Moisés Lucarelli. Notícia do Transferban, notícia do Elvis expôs, né, para todo mundo, né? Mas expõe e a imprensa não paga salário, né? A Ponte pagou salário no final do ano, mas devido ao recesso ninguém informa, né? E aí passa batido. A Ponte estava em greve, a Ponte não estava em greve, mas todo mundo bateu que a Ponte estava em greve, né? Os jogadores não entenderam que era melhor não jogar o amistoso contra o Inter de Limeira na época, não lembro, um jogo que teve no sábado que antecedia o Natal, né? Transferban, a Ponte tem diversas alternativas ou algumas alternativas para liberar o Transferban. Uma delas era um pedido que a Ponte relutou bastante, que era antecipar alguma coisa do Campeonato Brasileiro ou de Paulista para poder, aí lá não é do Paulista, tem que ser do Brasileiro, para poder liquidar a situação do Transferban. Não é que foi negado, não está definido ainda os valores do Campeonato Brasileiro da Série B, e também não está definido o valor de cota da Copa do Brasil, tá? Não tendo essa definição, o CNRD não pode acatar de imediato. Isso não quer dizer que amanhã não caia, ou que hoje ainda não caia, porque nós podemos pagar de uma outra forma. A forma que nós estamos encontrando aqui na Ponte Preta é pagar o Transferban, regularizar salário e não ter problema esse ano. Se nós começarmos a antecipar todos os nossos ativos, com certeza teremos problema esse ano de novo. E o planejamento é para não ter. É reduzir o custo de elenco, o custo operacional da Ponte Preta, né? Que foi o primeiro entendimento do nosso presidente, tá? Que ele queria até diminuir um pouco mais, mas aí ia atrapalhar a situação técnica do time de futebol, e isso ficou definido da ordem de 30%. Isso está sendo feito. Jogadores foram contratados nessa condição, tá? Só se for algum lunático que vai contratar jogador pensando que não vai cortar o Transferban, aí é responsabilidade total, né? E não é isso que está ocorrendo.
Quando ele veio e deu uma entrevista, ou quando os jogadores foram falar, que eu acho que não deveriam falar, isso era uma coisa interna nossa, na verdade é o seguinte: acabou a burocracia, está definido o transfer ban. Pode ser inclusive amanhã, que era quarta-feira, né? Que foi ontem. Teve essa negativa, não quer dizer que não vai derrubar isso aí, não é impossível de derrubar, basta pagar. Vai pagar a importância de 1.600.000 lá e libera o transfer ban na CBF. O grande problema que nunca ninguém vai querer dizer, porque senão é problema ou meu, né, do ano passado, ou problema do Torrano. Nós temos uma dívida de transfer ban das gestões passadas, tá? Que nós temos que deixar de pagar o nosso para pagar esse. Tá certo? Ninguém sabe. O transfer ban é problema do Torrano com o Marco Berlim. Não é bem assim. Só se você pegar o que foi pago de transfer ban só no ano de 2025 e mais PEPT, não existia 1 centavo de salário atrasado na Ponte Preta. Nem 1 centavo. Tá? E ali o que aconteceu? E nós pagamos bastante até julho, hein? Depois houve penhora de valores, tá? Aí começou a mexer com o salário, começou a vir atrás de PEPT e transfer e CNRD. Tá? Esses valores que nós pagamos antes do transfer ban era suficiente para ter pago os salários. Ninguém vai discutir isso. Então, o que está, essa erupção vulcânica que está ocorrendo agora, parte eu entendo, porque a primeira coisa que tem que fazer é pagar salário, e em dia. Não pagou, o negócio não anda. Agora, a dimensão que isso está tomando, Batista, é muito forte. Tá? É extremamente desproporcional com o que está ocorrendo. Tá? Há pouco, Batista, eu recebi uma informação que o ônibus do Amador havia ficado retido em Franca porque a ponte não tinha pago hotel. Primeiro, quem paga o hotel é a federação, não é a ponte. É a organização da Copa São Paulo. A ponte se limitou a mandar jogadores para lá para que não tivesse custo. Uma forma também de economizar. Tá? Então não tinha o que para... E disse que me procuraram e ainda não me acharam para pagar a conta. Tá? Isso é uma coisa... Hoje de manhã, às 7 horas da manhã, me liga um parceiro desesperado, dizendo que um repórter aí, uma agência de notícia, publicou que o placar eletrônico da ponte havia perdido seu operador por falta de pagamento. Falei, meu Deus do céu. Aí fui procurar saber o que tinha acontecido. Foi feito um acordo para a substituição dele, nada a ver com o pagamento. Ele não era funcionário da ponte. Foi trocado a empresa que fará a operação do placar. A própria pessoa que fazia ficou estarrecida. Falei, pô, de onde tiraram isso? Falei, olha, se eu for desmentir, primeiro que não vai desmentir, né? Para mim aqui nunca desmente, tá? A única coisa que você quer ajudar o clube, se é Ponte Pretano, informa quem soltou a matéria, liga para os órgãos de comunicação e diga a eles que não, a verdade. E foi o que ele fez, tá? Eu terminei meu mandato sem nunca ter atrasado salários de funcionários de estádio, paineiras e CT, tá? Doutor assume, paga o salário desse mês das nossas cozinheiras, o pessoal da administração, estavam 7 dias atrasado ontem, ou 6. Foi comunicado no dia anterior, amanhã vai sair o pagamento, tá? Já teve funcionário que não veio trabalhar. O salário saiu à tarde, ontem à tarde. As funcionárias vieram trabalhar hoje. Sabe o que tinha na porta do estádio? 2 pessoas do sindicato, que ninguém nem sabia que era de sindicato. Então, olha a proporção que a situação está tomando. E eu sei muito bem quem está mexendo isso por trás. E não pensa que é dirigente antigo, não. A maioria que está fazendo agora são pessoas que estão magoadas porque não estão fazendo parte dessa administração, que fizeram da minha, tá? E hoje não sou mais eu o presidente, por qualquer motivo não foram convidados para estar nessa gestão, ou o pessoal não aceitou que fossem presidente dessa gestão,
tá? E aí fomenta tudo, tá? Fomenta tudo de uma forma que, ó, a ponte tá terra de ninguém. Não tem comandante, o piloto sumiu, não tem diretoria. Poxa, eu tô vendo coisas que eu nunca vi na ponte. Tantas melhorias que eu não consegui fazer estão sendo feitas agora, tá? Redução de salário, redução de quadro de funcionários, que eu reduzi ao máximo. Aí mostrou-se que dá para reduzir mais, tá? Só que tem que pagar também, não pode mandar o cara embora e não pagar, né? Então a administração tá boa. Uma equação para que não se tenha salário atrasado esse ano. Se não, a gente faz uma antecipação lá de 5 milhões, de 3 milhões, paga tudo que deve. Precisava ser 4 e pouco com um transfer ban. E aí começa a atrasar tudo de novo. Aí é curso para louco, é rabo mordendo o cachorro, né? E não é o que a administração do Dr. Torrano quer, não é o que eu quero, faço parte da administração dele, tá? Ele tem estado dioturnamente no clube, tá? Tem um outro problema, Batista. O presidente assumiu o clube, ele passou a ser presidente do clube, se não me engano, dia 16 ou 17. Porque precisa do registro da ata da eleição, tá? Quando isso ocorreu, 2 ou 3 dias depois, o mundo parou, né? O Brasil para, por causa das festas de final de ano. Como aconteceu comigo em 2022, ele passou a ser presidente dia 5. Pegou a batuta mesmo, sentou na cadeira dele para valer dia 5. Com salário para botar em ordem, com transfer ban, com o problema da minha gestão que ficou, tá? Porque a minha veio da gestão para trás e acaba ficando para frente. E ele está equacionando isso e vai equacionar, tá? Agora, jogador também muitas vezes não quer esperar, eu entendo a situação deles. Foi colocado hoje para o pessoal, olha, o transfer ban está por algumas situações burocráticas, mas ninguém vai enganar ninguém aqui. Se alguém não quiser ficar, vai ficar à vontade para ir embora. Eles foram todos treinar lá hoje. Se vai ter alguma baixa hoje ou depois, não sei. O Elvis, eu conversei com ele, ele estava lá hoje na apresentação. Mas se ele me procurar mesmo e falar, Marcos, eu quero sair, nós vamos entrar no entendimento para ele sair. Aqui tem que ficar quem quer. Não adianta ficar com uma pessoa aqui que não queira ficar na ponte. E existe risco. Jogar sem esses reforços, é lógico que existe. Ninguém aqui é louco, ninguém aqui é lunático. Nós estamos apertando, atravessando e fazendo de tudo para que esse transfer ban caia. Tá? Você me perguntou do Gé. Existe a possibilidade do Gé ser vendido, sim, para um clube da Turquia. Mas isso depende de exames médicos a serem realizados e um término de algumas coisas contratuais. Por que ele jogou ontem? Porque até no intervalo do jogo, o e-mail confirmando realmente que tinha interesse que ia fazer, não havia chegado. Eles mandaram PTA para ele viajar, eram 8h30, acho. Isso não, eu não posso mandar tirar um jogador do jogo se eu não tenho um contrato de compromisso de transferência, né? Isso só chegou no intervalo, tinha chegado a passagem, né? E com certeza avisaram ele, não foi eu que avisei, mas seus agentes, olha, existe a possibilidade, avisa na sua casa, é isso que tem. Já pode sair? Pode. Existe a possibilidade. Não é nem um absurdo a venda, até porque está terminando o contrato e porque também ele já tem uma idade também, 27 anos, não é um jogador que tem aquele mercado gigante, não pela qualidade, mas também pela idade. Então essa é a verdade, não tem falta de transparência, tá? Tem salário atrasado? Tem salário atrasado. Esse mês atrasou o salário dos funcionários também? Atrasou. E já está começando a ser regularizado. Ontem já começou a ser regularizado, tá? O presidente conversou com os jogadores, como já havia pago olha, mês de janeiro vai pagar salário e pelo menos um outro salário vai sair. Mas a ideia nossa é liquidar todos os débitos do ano passado. Se possível, ainda esse mês. Se possível. Tudo se está encaminhando para que isso ocorra. Agora, cravar que dia que vai ser desse mês e se vai ser tudo ou boa parte, aí é difícil também. Já foi falado isso para os jogadores. Os jogadores que aqui chegaram não devem para ele, tá?
O que tem é que eles estão ansiosos para jogar, e eu também estaria. Se é contratado e fica na expectativa. Então, todas essas condições, mais algumas pessoas descontentes aqui internamente, que hoje já não estão mais aqui, e que estão fomentando discordâncias aqui no clube. Olha, eu vi hoje um veículo de imprensa uma web rádio aí, um site, que ele tinha um patrocínio do clube. Ele ficou 1 ano sem meter o pau no clube. Agora tirou o patrocínio, ele mete o pau no clube, e principalmente em mim, todos os dias. Todos os dias. Tá? A hora que ele sair da toca, eu saio também. Vou falar, por isso que você está metendo o pau no clube. Tá? E não tem nada a ver com esses órgãos tradicionais de imprensa, veículos tradicionais, mas é isso. Outro dia eu dei uma pancada num jornalista que está longe daqui, ele se aproveitou. Ali eu fui infantil, porque eu acabei criando. Foi inclusive na sua rádio. Né? Eu falei, criei um gigante. O cara era pequenininho, eu deixei ele grande. Né? Mas hoje soltou matéria e não era verídica. Né? Eu não sei para que isso. Qual é a vantagem que se faz com isso? Tá? Comecei a ver muita coisa que vaza aqui, está vazando pelos empresários dos jogadores. Não que os jogadores mandam vazar, mas os empresários vão esmiuçar e aí acaba ocorrendo isso, Batista. O Marquinho, o tempo se esgotou, mas só uma pergunta a mais, né, para a gente finalizar, porque o Marcelo Fernandes ontem foi público, ele deu entrevista coletiva e diz que está todo mundo cansado de promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Então, só também falando sobre o posicionamento aí do técnico da Macaca. Olha, o técnico da Macaca também, não sei se foi ontem ou anteontem, ele disse que recebeu uma notícia que ele estava demitido, que ele ia cair ontem. E eu falei, você está falando sério ou você quer que eu te mande embora? Ele falou, não, recebi a informação aqui. Eu falei, olha, técnico comigo costuma pedir demissão. Dificilmente eu mando um treinador embora. Ah, então tá bom, presidente. A única coisa que nós vamos fazer é o seguinte, definir. Esse transfer ban ainda existe a possibilidade de cair? Eu falei, é lógico. Porque se não cair, nós vamos com o que temos. Eu tô com vocês, estamos juntos. Hoje de tarde ele veio, hoje de manhã ele veio aqui, conversou comigo e falou a mesma coisa. Eu falei, presidente, desculpa, agora é diretor. Marquinho, ó, vamos definir se sai ou não sai. Ele falou, olha, eu só posso falar isso se eu tiver alguma forma oficial que nós não vamos derrubar o transfer ban nunca. Porque se não for derrubar o transfer ban não, quem sai sou eu. Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui se não vai derrubar? Que responsabilidade é essa? Falei, é lógico que vai derrubar. Falou, mas define, avisa o pessoal, quem quer ficar quer, quem não quer vai embora e nós vamos tocar com quem está aqui. Foi essas as palavras do Marcelo. O problema é que sempre pode não dar tempo, né, Marquinhos? O problema é que pode não dar tempo. O campeonato é muito curto. Eu sei disso, você tem razão nisso. Agora, também não pode explodir e fazer uma loucura, sacar dinheiro, pegar no banco 2 milhões, 1,5 milhão e ir lá e pagar. Vai faltar para outra coisa. Agora que foi negada essa tentativa, de hoje para amanhã será apurada as coisas para resolver. Mas então o Berlim prometeu para amanhã, eu não prometi nada. Eu estou falando que vai se resolver. Se encaminha para resolver. A ponto de inscrever aqueles que foram contratados, e o João Brigatti está atrás de outros jogadores para contratar também. Porque não são só esses, nós vamos contratar mais jogadores. Tá? Agora, isso aí não é receita de jogo, de vitória. Teve gente que contratou um caminhão de jogador e não ganha. Tá? Tem 4, 5, 6 clubes aí no Campeonato Paulista, contratou 25. Isso dá igual apoio, não venceu nenhum jogo. Então, com toda a hecatombe criada, se eu for entrar em toda essa pilha e perder o equilíbrio, aí acabou. Eu tenho que assumir todas essas críticas, consumir as críticas, trabalhar internamente com o presidente, com os demais membros da diretoria, resolver o problema o mais rápido possível e botar a nau em águas mais calmas. Porque faz bastante tempo já que ela está navegando em águas turbulentas. E também não vai adiantar, né, Batista, eu falar para você. O próprio Marcelo, hoje numa conversa, Marcelo, todas as vezes que se prometeu alguma coisa aqui, foi porque foram órgãos maiores que a Ponte Preta, ou fornecedores, clientes maiores que a Ponte Preta,
que haviam nos prometido para tal data e não cumpriu, aí atrasou, aí paga depois. Porque senão ninguém prometeria nada para ninguém, tá? Agora, o Marcelo é o comandante, está vendo toda essa hecatombe que a conhece, toda essa cobrança que a imprensa faz de forma correta, a cobrança correta. E deu uma entrevista, existem irregularidades, existem problemas para serem sanados, essas promessas precisam ser definidas de vez. Agora, comigo aqui ele falou isso, estamos juntos, e eu acredito que ele realmente esteja. Agora vamos definir quem fica ou não. Tá bom, então o técnico Marcelo Fernandes falou em entrevista coletiva ontem, né? Deu uma entrevista exclusiva há um tempo atrás aqui na Rádio Bandeirantes, mas essa insatisfação do treinador foi na coletiva de ontem. Marco Eberlin, um abraço para você, Marquinhos, muito obrigado pela entrevista. A insatisfação do Marcelo não é com o problema de salário dele não, viu, Batista? É para acabar com as irregularidades o mais breve possível. As irregularidades aquém dele e que trazem problemas internos.